3 temporadas, centenas de episódios e escondidos em todos eles estão detalhes que a série nunca destaca. Hoje vamos revelar todos eles. Como no mini episódio Juntinhos, há um detalhe pequeno, mas incrível, que a maioria dos fãs pode ter perdido. Quando Mel e Bluey entram no jardim, Bluey para olhar os peixes nadando no lago. Mas esse não é apenas um lago qualquer, na verdade é o mesmo lago de peixes. Tilly mencionou lá atrás no episódio Stump Stump Fest. E lembra do episódio Trades? Foi lá que Chip e Sparky foram vistos construindo esse lago. É uma forma tão sutil que o desenho recompensa os espectadores atentos, conectando pequenos momentos entre os episódios e mostrando como até os menores detalhes de fundo têm suas próprias histórias no mundo da Bluey. Como sabemos, até os personagens de fundo de Bluey são interessantes, e até agora já descobrimos muitos detalhes sobre eles. E hoje vamos compartilhar alguns detalhes interessantes sobre a moça do sorvete. Se você prestou bastante atenção, então sabe que a Bluey e a Bingo sempre compram sorvete com essa moça. E ao longo dos episódios, vimos a moça do sorvete expandindo seu negócio. Sem surpresa, a primeira vez que a vimos foi no episódio Sorvete, e naquela época ela vendia sorvete em um carrinho pequeno. E depois disso, vimos ela vendendo sorvete no mercado no episódio O Jogo do Silêncio. E finalmente, quando a vimos no episódio Trabalhadores, ela já tinha um caminhão de sorvete. Esse é um detalhe pequeno, mas muito legal. Seguindo em frente, no episódio Papai na Escola, vemos o começo de uma bela amizade entre Bingo e Lila. Depois de testemunharmos o início da amizade entre Bingo e Lila, vemos uma sequência de fotos que as acompanha até a vida adulta, mostrando que as duas vão estudar juntas até a faculdade. Em uma das fotos ao fundo, vemos a escola da Bluey, indicando que as duas vão estudar lá juntas assim que completarem 6 anos. O que não está muito longe, já que Bingo acabou de fazer 5 anos. Então, isso basicamente prova que Bingo vai estudar na mesma escola que Bluey. Um dos bons amigos da Bluey, que está com ela desde que era apenas uma filhotinha, é o Snickers. E tem um item que ele usa que é praticamente inseparável, seu boné amarelo. Muita gente não percebe, mas só vimos o Snickers sem seu boné 2 vezes. E uma dessas vezes é no episódio Exploradores, onde ele está escorregando na colina da escola. Nesse momento, podemos ver o boné dele caindo da cabeça enquanto ele está rolando. A outra vez que vemos ele sem o boné é no mini episódio K9 Notícias, onde ele está apresentando um pequeno telejornal de brincadeira, e para parecer mais profissional, ele tira o boné. No episódio O Sinal, vimos Bandit quase vendendo a casa dos Hiller por causa de uma oferta de emprego que ele recebeu há muito tempo. E quando dizemos há muito tempo, queremos dizer mais de 40 episódios atrás. No episódio Curry Quest, percebemos que Bandit viaja a trabalho e retorna após 6 semanas. E no episódio Pássaro de Graveto, quando a família sai de férias, ele passa muito tempo perdido em pensamentos, enquanto todos os outros estão se divertindo. Podemos perceber que a história de fundo é sobre Bandit e como ele se sente naquele momento. Na época, não sabíamos pelo que ele estava passando. Basicamente, o que aconteceu foi que, quando ele viajou, participou de uma grande descoberta arqueológica, o que fez com que ele recebesse uma oferta de emprego muito boa. Então, Bandit já vinha pensando em vender a casa há muito tempo. E no final, ele não vendeu, o que deixou tanto os espectadores quanto os Hiller muito felizes. No episódio Corrida dos Bebês, encontramos um detalhe intrigante. Como todos sabemos, em Corrida dos Bebês, ouvimos a história sobre o primeiro passo de Bluey. Mas a parte interessante desse episódio é que, se olharmos para a aparência de Tilly no flashback, podemos notar que ela não tem cabelos grisalhos. E não é só a Tilly, se olharmos para o Bandit, ele também não tem nenhum fio de cabelo grisalho no rosto. Isso basicamente mostra como eles envelheceram ao longo dos anos. Esse é um detalhe bem pequeno, mas torna Bluey ainda mais divertido de assistir. Tudo sobre Bluey é muito conhecido, tanto que até os gnomos de jardim deles têm suas próprias bases de fãs. E entre esses gnomos, Jeremy provavelmente é o favorito dos fãs. E se você prestou bastante atenção ao episódio O Sinal, então vai se lembrar que o nosso querido, amado e tão sofrido Jeremy leva um chute da Frisk quando ela está discutindo com Radley ao telefone. E quando ela chuta o pobre gnomo, podemos notar uma pequena rachadura na cabeça dele. Mas você sabia que essa rachadura não foi causada pelo chute da Frisk, e sim, surgiu em um dos episódios anteriores? Isso mesmo. Apesar da agressividade da Frisk com o pobre gnomo de jardim, podemos perceber que, mesmo antes disso acontecer, ele já estava quebrado. Aqui está o detalhe. Isso é uma referência direta ao episódio Mochileiros. Nele, Blue e Bingo estão brincando enquanto se agarram ao Bandit. Mas, enquanto fazem isso, vemos o pobre Jeremy caindo no chão, e uma de suas peças simplesmente voando, provando que seu chapéu de cerâmica definitivamente quebrou naquele momento. Então, o Tilly deve ter colado ele de volta depois, mas ainda dava pra ver as rachaduras mesmo após o conserto. Se você assiste Bluey há muito tempo, então sabe que o Long Dog é um famoso easter egg de Bluey que apareceu em todos os episódios até agora.
Mas o detalhe é que em alguns episódios, o Long Dog aparece de um jeito tão esperto que é muito difícil de perceber. Por exemplo, no episódio Hora de Dormir, Bingo está explorando os planetas em seu sonho. E aqui, podemos notar o Long Dog de uma maneira bem comum. Bem nesse momento, se dermos um zoom nas estrelas, podemos notar uma constelação. E se conectarmos as estrelas, ela forma um Long Dog. Sério, essa é uma maneira muito inteligente de mostrar o Long Dog. E isso não é tudo. Como sabemos, o Long Dog sempre aparece sozinho. Mas esse não é o caso no episódio Dupla de Babás. Nesse episódio, Red e Frisk cuidam de Bluey e Bingo. E na parte final do episódio, quando Rad e Frisk estão sentados na varanda, olhando para o céu noturno, podemos notar 2 Long Dogs na cena. Provavelmente, essa é a primeira vez que vemos 2 Long Dogs juntos. Como sabemos, cada pequeno detalhe em Bluey tem um significado oculto. E no episódio em que a Bingo e sua melhor amiga Lila acabam salvando uma pequena lagarta, percebemos que a lagarta se transforma em uma pupa e depois em uma linda borboleta que pousa nas mãos das 2 amigas. E você pode estar se perguntando o que isso significa. Bem, talvez você não saiba, mas a borboleta simboliza novos começos. E no contexto do desenho, ela simbolizou o início da amizade entre Bingo e Lila. E esse não foi o único episódio em que vimos a borboleta azul. No episódio O Sinal, quando Tira e Blue estão sentados em um banco, podemos notar a mesma borboleta azul voando ao fundo. E como todos sabemos, o episódio O Sinal foi todo sobre o casamento de Radley e Frisk. Então, a borboleta apareceu novamente para simbolizar o novo começo de Red e Frisk. Se você assistiu aos nossos vídeos anteriores de Bluey, provavelmente lembra como alguns personagens passaram por pequenas mudanças de design ao longo do tempo, como Socks, a mãe do Mackenzie, Brandy e alguns outros. Mas recentemente, percebemos outro personagem cujo design parece ter mudado, e desta vez é o próprio Bandit. Se olharmos para a foto do Bandit jovem, podemos ver que a ponta do rabo dele é completamente preta. No entanto, quando olhamos para o Bandit na linha do tempo atual, o rabo dele parece diferente. Agora, a ponta tem o pelo azul de sempre, enquanto o pelo preto aparece na parte de baixo do rabo dele. É um detalhe pequeno, mas depois que você percebe, fica difícil não notar. Você sabia que a Muffin tem seu próprio canal no YouTube? No mini episódio Muffin Unboxing, vemos ela filmando e avaliando um caminhão caçamba de brinquedo, igualzinho a uma youtuber de verdade. Isso nunca é mencionado em nenhum outro lugar do desenho, o que significa que a Muffin pode ser secretamente a maior influenciadora do universo de Bluey. Agora, esse próximo detalhe é realmente interessante. No episódio Zoo, durante a cena de abertura, podemos ver o Bandit deitado no sofá lendo um jornal. E se olharmos para a capa do jornal, há uma foto de um cachorro jogando futebol. Nada muito incomum. Mas se avançarmos para o episódio Chan, podemos ver que o Bandit está lendo exatamente o mesmo jornal. E aqui está o detalhe. Essas 2 cenas estão separadas por vários episódios. Zoo é o 35º episódio da primeira temporada. E Chan é o 50º episódio. Então, existem 2 explicações para isso. Primeiro, Bandit está apenas fingindo estar ocupado, para que ninguém o incomode. E segundo, os animadores podem ter cometido um pequeno deslize aqui. Vamos falar sobre algo realmente interessante. O pai do Winton, Cornélio, pode na verdade ser uma estrela de cinema famosa no universo de Bluey. Parece loucura, né? Mas o desenho nos dá uma pista bem grande. No episódio Filmes, vemos um enorme cartaz de filme ao fundo. E bem nesse cartaz tem um bulldog detetive, que é exatamente igual ao Cornélio. Mesmo rosto, mesmo porte, tudo igual. A única diferença é um bigode falso colado no focinho dele. Então, o que está acontecendo aqui? Será que o Cornélio, secretamente, estrelou um filme de detetive? Ele está levando uma vida dupla? Um pai comum de dia e uma estrela de cinema à noite? O desenho nunca explica isso, mas a semelhança é grande demais para ignorar. E, sinceramente, é meio hilário pensar que o pai do Winton pode ser a maior celebridade secreta de todo o universo de Bluey. A maioria dos fãs conhece a Chloe, a dálmata que é uma das amigas mais próximas da Bluey, mas a família dela esconde um mistério surpreendente que quase ninguém percebe. A Chloe, na verdade, tem um irmãozinho. Nos primeiros dias de Bluey, o Ludo Studios teve que cortar alguns personagens de fundo porque não tinham tempo para animar todo mundo. E é provavelmente por isso que alguns irmãos, como a irmã da Indy, raramente aparecem. Mas no caso da Chloe, a gente na verdade pega um vislumbre secreto do irmão mais novo dela na primeira temporada. Em um episódio, enquanto os Hillary estão indo para o parquinho, a mãe da Chloe aparece empurrando um carrinho de bebê. A maioria dos espectadores acha que ela é só uma personagem de fundo aleatória, mas não é. A gente vê ela de novo no episódio Jogo de Espiões, dessa vez no parque com o marido dela. Isso significa que o bebê no carrinho é definitivamente o irmãozinho da Chloe. O estranho é que ele nunca mais aparece em nenhum episódio, nem mesmo quando a Bluey visita a casa da Chloe. Talvez ele ainda seja muito novo para fazer parte da história. Ou talvez os animadores tenham simplesmente tirado ele do desenho sem avisar. No episódio O Sinal, nós percebemos vários personagens novos que nunca tínhamos visto antes, e uma deles chamou nossa atenção.
ela é a segunda dama de honra da Frisk no casamento. No casamento, Radley escolheu seus dois irmãos, Bandit e Stripe, para serem seus padrinhos. Mas no caso da Frisk, ela escolheu Tilly e outra personagem, cujo nome nunca descobrimos. Existem algumas possibilidades de quem ela pode ser. Frisk e Tilly se conhecem desde que eram crianças. Sabemos disso porque normalmente apenas amigas muito próximas seriam escolhidas como madrinha. E como sabemos, Frisk é a madrinha da Bluey. Além disso, a presença de Maynard, o vizinho do Vovô Morte, no casamento, reforça ainda mais isso, sugerindo que Frisk e Tilly cresceram juntas perto do lago. Se isso for verdade e Frisk não escolheu a irmã da Tilly, Brandy, para ser sua madrinha de casamento, então essa personagem misteriosa deve ser muito próxima dela. Será que ela é uma irmã? Elas não se parecem, mas isso não é realmente um problema. Blue e Bingo também têm cores totalmente diferentes. Existe também a possibilidade de ela ser cunhada da Frisk. Aqui está um detalhe sobre o qual os fãs de Bluey sempre ficam curiosos. Por que não existem gatos no universo de Bluey? Já vimos cachorros, cavalos, pássaros, lagartos e assim por diante. Mas gatos? Nenhum sequer. O mais próximo que chegamos é no episódio em que os Ziller encontram um periquito machucado. Bandit olha para o pássaro e diz: deve ter sido um gato que pegou ele. Mas essa é a parte estranha. Nunca vimos um gato de verdade. Nem andando por aí, nem na escola, nem mesmo como animal de estimação. Então, onde estão todos os gatos? Esse é um mistério de Bluey que ainda não foi respondido, mesmo depois de 3 temporadas inteiras. Quem é o pai da Indy? Já vimos a Indy e a mãe dela muitas vezes, especialmente no episódio Mercado, onde as duas comandam uma barraca de comida vegana juntas. Mas o pai dela, ele nunca aparece. Então, em um episódio, descobrimos algo importante. A Indy tem uma irmãzinha que nasceu prematura. A Indy explica que bebês que nascem muito cedo passam muito tempo no hospital. Isso não é algo que uma criança fala do nada. Provavelmente é baseado na situação real da família dela. A próxima pista vem do episódio Garotas Selvagens. Indy e Rusty entram em uma discussão porque Indy diz: papai fica em casa para cuidar das crianças enquanto as mamães vão trabalhar. É assim que ela vê o mundo, o que revela muito sobre a vida dela em casa. Na família da Indy, a mãe é quem sai para trabalhar e o pai é quem fica em casa com as crianças. E se a irmãzinha dela ainda é muito nova ou ainda precisa de cuidados médicos, o pai da Indy provavelmente passa a maior parte do tempo cuidando dela. Isso explica porque ele nunca aparece no mercado ou na escola. Ele está ocupado cuidando da irmãzinha da Indy, que precisa de muita atenção. Mas o programa nunca revelou o rosto dele, o nome dele, ou sequer como ele é. Será que algum dia vamos conhecer o pai da Indy? Ou ele vai continuar sendo um dos maiores mistérios de família em Bluey? Winton, o adorável bulldogzinho, é um dos amigos mais engraçados da Bluey, mas a situação familiar dele é um completo mistério. A gente vê o pai dele, Cornélio, em vários episódios. Mas e a mãe do Winton? Ela nunca aparece, nunca é mencionada e nunca aparece em nenhum lugar da série. A maior pista vem do episódio Helicóptero, onde o Winton pede para Bluey levá-lo voando até a casa do pai dele. Você pode me levar para a casa do meu pai, mãe? Essa frase muda tudo. Crianças normalmente dizem minha casa ou meu lar, mas Winton especificamente diz casa do meu pai, e ele nem sabe onde fica. Onde ele mora? Eu não sei. Isso sugere fortemente que ele não mora com o pai, o que significa que provavelmente mora com a mãe, uma mãe que nunca vimos. Se a mãe do Winton é o responsável com quem ele mora, então é estranho que ela nunca apareça na escola, nas festas, no parque ou em qualquer outro lugar onde os pais normalmente aparecem. Então, onde ela está? Por que Cornélio aparece em todas as cenas enquanto a mãe do Winton fica completamente fora de cena? Ela está ocupada, ausente ou é simplesmente uma personagem que o desenho ainda não apresentou? De qualquer forma, a mãe desaparecida do Winton continua sendo um dos maiores mistérios familiares de Bluey. Agora, essa próxima não é um fato oficial, é uma teoria de fã, mas é uma das mais malucas e engraçadas que existem. Na comunidade de Bluey, alguns fãs brincam dizendo que Bandit e Tilly podem secretamente ser contrabandistas internacionais. Parece loucura, né? Mas é assim que a teoria funciona. Bandit é arqueólogo, o que significa que ele desenterra artefatos antigos e raros durante suas expedições. Tilly, por outro lado, trabalha na segurança do aeroporto, onde ela escaneia bagagens e verifica itens que estão sendo transportados para dentro e fora do país. Alguns fãs acreditam que os dois trabalhos deles se encaixam bem até demais. A teoria sugere que Bandit descobre artefatos valiosos, e Tilly, como especialista em segurança aeroportuária, poderia discretamente ajudá-los a passar pela alfândega. Claro, tudo isso é só uma ideia boba de fã. Bluey é um desenho infantil leve, e os criadores nunca fariam com que os Zillers fossem criminosos de verdade. Mas a teoria ficou popular porque os Zillers moram em uma casa surpreendentemente grande e bonita para uma família em que ambos os pais têm empregos bastante normais. Então, naturalmente, os fãs começaram a fazer perguntas engraçadas. O tio Radley pode, na verdade, ser adotado? Ou ele pode ser meio irmão de Bandit e Stripe?
Quando você olha para a família Hiller, Red definitivamente se destaca. De acordo com o site oficial de Bluey, Redley é listado como Hiller vermelho e azul, assim como o resto da família. Mas ele tem uma pelagem vermelha brilhante, que nenhum dos outros tem. Isso não seria estranho por si só, exceto por um detalhe. O mesmo site lista o vovô Bob e a vovó Chris como Hillers azuis. Se ambos os pais são azuis, como eles acabaram com o filhote vermelho? Depois de pesquisar sobre genética na vida real, descobrimos que os Hillers azuis podem ser azuis ou vermelhos, mas a pelagem vermelha geralmente é um traço dominante, o que significa que normalmente só aparece se um dos pais tivesse a cor. Como a Bingo, que puxou a Chili. Já que nenhum dos pais do Bandit é vermelho, isso levanta algumas questões. Será que o Redley foi adotado? Será que havia um pai Hiller vermelho que nunca conhecemos? Ou será que o vermelho é simplesmente uma exceção rara? Seja qual for a resposta, o tio Redley continua sendo um dos mistérios mais interessantes de toda a família Hiller. Quer você acredite nessa teoria ou não, isso mostra quantos detalhes escondidos e mistérios Bluey esconde bem diante dos nossos olhos. Mesmo depois de assistir as 3 temporadas, ainda há surpresas esperando para serem descobertas. No episódio Hora de Dormir, o sonho da Bingo, na verdade, se conecta com as histórias de Ninar que a mãe dela leu mais cedo no episódio. Antes de dormir, Chili lê 2 livros diferentes para Bingo. Um é sobre o sistema solar e o outro é sobre animais que nascem de ovos. Quando Bingo adormece, o sonho dela se torna uma combinação das 2 histórias. No sonho, Bingo sai da Terra como um pintinho saindo de um ovo. Depois, o brinquedo dela, Flop, sai da Lua do mesmo jeito. Ao mesmo tempo, Bingo viaja pelo espaço explorando os planetas, o que se conecta ao livro que Chili leu mais cedo. É um pequeno detalhe, mas mostra como a imaginação da Bingo mistura as histórias que ela ouviu antes de dormir. Como sabemos, Jean-Luc fala francês. No episódio Acampamento, Blue e Jean-Luc não conseguem entender a língua um do outro, mas mesmo assim conseguem brincar juntos e se tornam amigos. Esse é um dos motivos pelo qual o episódio é tão memorável. Mas aqui vai um detalhe interessante. Se você assistir ao episódio na versão francesa do desenho, as línguas na verdade são invertidas. Bluey fala francês, enquanto Jean-Luc fala inglês. Não, precisamos de algo para comer. Podemos plantar essa semente como... É uma maneira inteligente de manter a mesma ideia de 2 crianças falando línguas diferentes. E tem outro pequeno detalhe sobre Jean-Luc. No episódio Bingo, quando a Bingo está na sala de brinquedos, você pode ver um desenho da Bluey e do Jean-Luc na parede. É um pequeno detalhe de fundo que mostra o quanto a Bluey valorizou a amizade que fez durante a viagem de acampamento. Agora, esse próximo detalhe é realmente engraçado. No episódio 4º, no começo do episódio, tem um lagartinho roxo de borracha grudado na parede no final do corredor. Mas se você prestar atenção, algo interessante acontece com ele ao longo do episódio. Quando as meninas estão dividindo seus bichos de pelúcia, o lagartinho começa a desgrudar da parede pela primeira vez. Depois, quando Chili pega Bingo empurrando a mini estante, ele está ainda mais baixo do que antes. E no final do episódio, quando eles saem do novo quarto da Bluey, o lagartinho caiu completamente da parede e foi parar na planta no final do corredor. É um pequeno detalhe de fundo que vai mudando lentamente durante todo o episódio. Como já sabemos, os criadores do desenho gostam de conectar vários episódios uns com os outros. E no episódio Exército, quando Rush e Jack estão brincando de soldados, há outro episódio acontecendo ao mesmo tempo. Que você provavelmente não percebeu. Bem quando Jack é apresentado a Calypso, se olharmos ao fundo, podemos ver Bluey e Chloe. E elas estão brincando o mesmo jogo que jogaram no episódio A Aventura. Então talvez esses 2 episódios tenham acontecido na mesma linha do tempo. No mini episódio Juntos, há um pequeno detalhe que provavelmente ninguém percebeu. Quando Honey e Bluey estão tomando café da manhã, as 2 pegam um pouco de cereal, mas se olharmos para a caixa de cereal da Bluey, ela se destaca mais. Se você é dos Estados Unidos, talvez saiba que esse cereal realmente existe na vida real. Chama-se Fruit Loops, e parece que Bluey realmente adora esse cereal, mas Bandit não quer que ela coma. Não o culpamos, porque esse cereal contém muito açúcar. Como sabemos, antes de Cornelius conhecer a mãe do Terrier, ele costumava sair em encontros com várias garotas. E uma das garotas era aquela que vimos pela primeira vez no episódio Jogo Silencioso. Mas o interessante sobre ela é que desde esse episódio já a vimos 3 vezes, em 3 episódios diferentes. A primeira vez foi no episódio Modo de Dança. Aqui, ela estava na companhia de outro cachorro usando óculos escuros. E no episódio Promessas, durante a cena do parquinho, quando Blue e Bingo estão indo brincar, ela está parada na rua conversando com aquele cara que vende planos de eletricidade mais baratos. Lembra dele? Esse é o mesmo personagem que toca a campainha da família Hiller no episódio Ovelha Cão Pastor. E finalmente, no episódio Circo, quando todos os personagens vão até a sessão eleitoral para votar em seus líderes comunitários, podemos vê-la novamente, conversando com uma colega no canto. Parece que ela está fazendo campanha para o candidato de azul. No episódio Loja de TV, vemos Cornélio buscando Winton na escola.
E no vidro traseiro do carro de Cornélio, percebemos algum tipo de desenho, mas não está claro. Mas mais tarde no episódio, vemos o carro dele novamente estacionado na farmácia, e conseguimos ver melhor o desenho. E no desenho, podemos notar que há uma criança, um adulto do sexo masculino, e, onde deveria haver outro personagem, parece que alguém tentou apagar. Esse detalhe basicamente indica que os pais de Winton eram divorciados. E também, você sabia que Cornelius conheceu a mãe do Terrier pela primeira vez nesse mesmo episódio? Agora, vamos falar sobre alguns detalhes escondidos no episódio Surpresa. No episódio em que a Bluey adulta visita a Tilly e o Bandit, podemos notar muitos porta-retratos dentro da casa. E em um dos porta-retratos podemos ver a Bingo. E se você olhar para o fundo da foto, pode ver a Ilha de Páscoa. Se você não sabe, a Ilha de Páscoa é um dos destinos mais populares para pessoas interessadas em arqueologia. E como sabemos que tudo em Bluey tem um significado, isso pode muito bem significar que a Bingo seguiu os passos do Bandit e se tornou uma arqueóloga, assim como ele. E no outro porta-retrato, podemos ver toda a família Hiller na imagem. E parece que essa foto foi tirada durante a formatura da Bluey. Porque na foto, podemos ver a Bluey segurando seu diploma e usando um chapéu de formatura. Você sabia que a Bluey é especialista em tricô? No episódio Missão Curry, percebemos um pequeno detalhe. No episódio, podemos ver a Bluey e a Tilly sentadas juntas. As duas estão juntas, tricotando alguma coisa. E no mesmo episódio, o Bandit pode ser visto viajando para longe de casa, e aparentemente ele fica fora por 6 semanas. Mais tarde, no episódio, podemos ver o Bandit em uma videochamada com a Tilly e as meninas. E durante a chamada, a Bluey mostra para ele o que ela e a mãe estão fazendo. Mas o interessante é que quando o Bandit volta da viagem, as meninas Hiller vão ao aeroporto buscá-lo. Agora, vocês perceberam que a Bluey está usando um cachecol exatamente nas mesmas cores da peça que ela e a mãe estavam fazendo? Isso significa que os personagens continuam com suas vidas, mesmo que a gente não os veja na tela. E também precisamos dizer que a Bluey é muito boa em tricô. No episódio Vovô, conhecemos um pouco mais sobre a infância da Tilly. Na verdade, ela costumava brincar exatamente nesse lugar quando era filhote. Bem, quando a Tilly e as filhas começam uma corrida para pegar o vovô em uma das árvores, podemos ver que o nome da Tilly está escrito em uma delas. Então, por esse motivo, acreditamos que a Tilly também era bem arteira quando tinha a idade da Bluey e da Bingo. E claro, ela decidiu marcar seu território. Neste ponto, a maioria de nós já conhece o detalhe da placa do carro da família Hiller, em que 419 significa um tom de azul e HLR significa Hiller. Então, basicamente, Blue Hiller. Mas você sabia que existem outras placas com números ainda mais interessantes? Por exemplo, a placa do carro da mãe do Terrier basicamente soletra Terrier, mas a placa mais engraçada pertence a Bella. Se olharmos para a placa dela, está escrito Crianças Demais, basicamente fazendo referência aos seus 9 filhos. No episódio Urso Brownie, vemos rapidamente a carteira de motorista do Bandit, que mostra o nome dele, data de nascimento, data de emissão da carteira, mas o mais interessante aqui é a data de validade. 6 de outubro de 2025. Agora, é aqui que fica interessante. Alguns fãs acham que isso pode ser uma dica secreta sobre um possível anúncio ou estreia da 4ª temporada. A Ludo Studios adora colocar esses pequenos easter eggs para os espectadores mais atentos. Será que é só coincidência? Ou será uma referência divertida ao futuro de Bluey? Se você já assistiu Bluey por tempo suficiente, então sabe que Bluey nem sempre é só alegria e diversão. Na verdade, Bluey é bem conhecido por abordar temas sérios também. E no episódio Passa o Pacote, percebemos esse tipo de tema. Aqui, Bingo e seus colegas de classe brincam de Passa o Pacote. Nessa versão do jogo, todo mundo ganha um prêmio no final. Mas para deixar o jogo mais sério, Patty muda as regras para que apenas uma criança possa ganhar o prêmio. Isso faz com que Bingo e as outras crianças fiquem aos prantos e corram para suas mães. E foi aí que percebemos algo. Todas as crianças aqui se parecem com suas mães, exceto Missy. Por algum motivo, Missy é de uma raça completamente diferente da mãe dela. Isso é uma dica sutil de que Missy pode ter sido adotada. Isso mostra uma mensagem realmente bonita sobre a adoção. É só mais um motivo pelo qual assistir a esse desenho é uma experiência tão incrível. Ao longo das 3 temporadas de Bluey, vimos muitos personagens com personalidades únicas, e Pretzel também é um deles. Pretzel é um pequeno filhote de Chihuahua. A primeira vez que ele aparece na série é durante o episódio Calypso, mas o que acontecia ao fundo ao longo da série nos revelou mais sobre ele. Ao contrário das outras crianças, Pretzel tem um perfil muito mais solitário, ou seja, ele gosta de ficar sozinho na maior parte do tempo e criar brincadeiras só para ele. Vemos que o comportamento dele continua assim durante todo o episódio, mas quando vemos em outros episódios, confirmamos que essa é realmente a personalidade do Pretzel. Embora ele se dê bem com as outras crianças, podemos perceber que ele prefere ficar sozinho na maior parte do tempo. Como vimos durante o episódio do Cricket, ou até mesmo no final do episódio da busca pelo Curry, onde todos estão fazendo algo em grupo.
Mas Pretzel está aproveitando o sorvete sozinho na feira, deixando claro que esse personagem coadjuvante na série tem um perfil mais voltado para brincar sozinho. Parece que Pretzel gosta da própria companhia, e não podemos culpá-lo por isso. Afinal, ninguém encontra amigo melhor do que a si mesmo. Agora vamos falar sobre um detalhe realmente interessante: os animais de estimação em Bluey. Até agora, vimos alguns animais de estimação em Bluey. Por exemplo, quando Bandit e Bluey visitaram um veterinário, percebemos uma pessoa segurando seu iguana de estimação. Além do iguana, também vimos um peixe dourado na prateleira. Mas a questão é, que outros animais de estimação existem no mundo de Bluey? Claro, não haveria cachorros de estimação. Você consegue imaginar cachorros tendo cachorros como animais de estimação? Isso seria uma cena bem engraçada, mas, pelo que percebemos até agora, parece haver a possibilidade de gatos serem animais de estimação no mundo de Bluey. No nosso vídeo anterior, até falamos sobre o pôster que vimos no escritório do Bandit, onde parecia que um cachorro das cavernas estava caçando um gato. Além disso, temos o Esquadrão dos Gatos e outros bichos de pelúcia de gato na série. Mas a maior prova da existência de gatos pode ser encontrada no episódio Lojas. Nesse episódio, as crianças estão brincando de faz de conta, fingindo ser gatinhos de estimação. Como elas têm a ideia de gatinhos de estimação, isso definitivamente significa que já viram alguém com um gato ou gatinho de estimação. Mas ainda assim, nós não vimos um gato de verdade até agora. Em todo episódio de Bluey, se você olhar para a geladeira na casa do Ziller, vai perceber que ela está sempre cheia de pequenos detalhes. E no episódio perfeito, quando vemos a geladeira, podemos notar vários desenhos feitos pela Bluey e pela Bingo. Todos esses desenhos são referências a episódios passados de Bluey. Por exemplo, no canto superior direito, podemos ver o desenho da Mia, que provavelmente foi feito pela Bluey, fazendo referência ao episódio Barquinhos de Casca. Também podemos ver o desenho da Sox e da Muffin. E se olharmos para o desenho da Muffin, podemos notar que ela está com uma cara de brava, o que combina com a personalidade dela. Um desses desenhos também faz referência ao episódio Passeio de Carrinho, onde Bandit puxa Bluey e Bingo em um carrinho até o parque, e é exatamente esse mesmo carrinho que vemos no desenho. Também podemos ver um desenho que foi definitivamente feito pela Bingo, desta vez mostrando o bolo em forma de pato, que Bandit teve dificuldade para fazer no episódio Bolo de Pato, para o aniversário da Bingo. E mais abaixo podemos ver um desenho que as meninas fizeram do Had e da Frisk, de mãos dadas com pequenos corações acima de suas cabeças, fazendo referência ao episódio Dupla de Babás. E também tem um desenho do Unicorse, com quem Blue e Bingo adoravam brincar. Seria legal ver o Unicorse novamente em episódios futuros. Esse próximo detalhe mostra como Bluey é realista e pode ser encontrado no episódio Noite do Lixo. Já falamos sobre como a Bluey está aprendendo karatê e passa de faixa branca para faixa amarela até o final do episódio. Mas tem mais um detalhe que passou despercebido. No começo do episódio, quando os Ziller estão levando o lixo para fora, podemos notar uma árvore ao fundo, e ela também tem algumas frutas. E se olharmos para o chão, podemos ver que algumas frutas caíram. Isso basicamente significa que a fruta está madura. E no final do episódio, vemos a mesma árvore novamente. E nesse momento, todas as frutas da árvore já caíram. Esse é um detalhe realmente pequeno, mas torna Bluey ainda mais realista. Neste ponto, a maioria dos fãs já conhece os Long Dogs escondidos espalhados pela série. Mas é o seguinte, às vezes, esses Long Dogs não são apenas aleatórios, eles realmente se conectam com a trama do episódio. Por exemplo, no episódio Bolo de Pato, Bandit está fazendo um bolo em formato de pato para o aniversário da Bingo. E se você olhar de perto para o armário, há um Long Dog segurando um batedor com glacê, uma pequena referência ao bolo que está sendo feito. Ou em Macacões, Bluey e Bingo estão correndo por aí fantasiadas de animais selvagens. Bluey como uma zebra, Bingo como uma chita. Enquanto elas correm em direção à porta da frente, você vai notar um cachorro comprido vestido com uma fantasia de chita, combinando perfeitamente com o tema do episódio. Até mesmo no episódio Sujeira, quando o Andy corta o cabelo dela e de Judah para que Judah possa brincar na lama. Você pode ver um cachorro comprido atrás da banheira com cabelo comprido, reproduzindo a cena. Esses pequenos detalhes mostram como os animadores inserem conexões escondidas de forma inteligente. Aqui vai um detalhe oculto que talvez você não tenha notado sobre a mãe de Judah, o Andy. Diferente da maioria dos outros pais em Bluey, ela quase nunca participa das brincadeiras ou conversas com Bandit e Chili. Ela aparece aqui e ali, mas geralmente fica na dela, calma e um pouco mais séria. Ela nem sequer apareceu no casamento de Red e Frisk e ainda não sabemos qual é o trabalho dela ou onde está o pai de Judah. É um detalhe sutil, mas a presença silenciosa de Wendy faz com que ela se destaque como uma das figuras parentais mais misteriosas do desenho. A maioria dos fãs de Bluey sabe que, no episódio Babá Dupla, Had e Frisk se conheceram pela primeira vez e se apaixonaram. Tudo isso aconteceu porque o tio Had e a Frisk apareceram para cuidar da Bluey e da Bingo na mesma noite, por engano. Mas você sabia que, na verdade, isso não foi um acidente, e sim um evento planejado? Então, no episódio, a Chili originalmente pediu para Frisk cuidar da Bluey e da Bingo, mas o tio Had ligou de última hora pedindo para cuidar das crianças.
E a Tilly nunca mandou uma mensagem para a Frisk sobre isso, porque ela estava tentando juntar a Frisk com o Red. Como sabemos, no episódio Bump e o Velho Cão Sábio, a Bingo foi hospitalizada. Mas o desenho nunca contou o motivo, mas talvez a gente saiba por quê. Pode ter sido por causa de asma. O criador de Bluey, Joe Bruhn, revelou em uma entrevista ao New York Times que sua filha mais nova foi internada pela primeira vez quando tinha 3 anos por doenças relacionadas à asma. E ele também mencionou que sua filha passou uma semana na UTI. Como a maioria dos acontecimentos do desenho são inspirados na vida pessoal de Joe Bruhn, a internação da Bingo também pode ter sido inspirada nesse evento. Talvez John Bruhn quisesse que a Bingo representasse sua filha mais nova e suas doenças relacionadas à asma nesse episódio. Além disso, parece que a Bingo ficou no hospital por pelo menos uma semana. Além disso, o médico escuta os pulmões da Bingo pelas costas, o que estaria de acordo com uma doença relacionada ao sistema respiratório. Como todos sabemos, a protagonista principal do desenho é a Bluey. Mas você sabia que existem 2 episódios em que a Bluey não aparece? O primeiro é o episódio Turtle Boy. Esse episódio é todo sobre a Bingo e o Bandit. Aqui, a Bingo vai brincar no parque com o Bandit, onde ela encontra uma tartaruga de brinquedo e passa o dia inteiro brincando com ela. Mas nós vemos a Bluey em uma fotografia, e ela também é mencionada algumas vezes no episódio. Mas o episódio em que a Bluey não aparece, nem é mencionada, é o Slide. Este episódio é todo sobre a Bingo e a Lila. Aqui, elas fazem seu próprio escorregador de água e brincam com ele o dia todo. Se você assistir ao episódio Escola da Mamãe, vai se lembrar do Verdinho, um balão verde que também é filho da Bluey. E no final do episódio, vemos o Verdinho voar pela janela e ganhar sua liberdade. Lembre-se, tudo isso acontece na segunda temporada do desenho. Mas como sabemos, todos os episódios de Bluey são interligados, ou seja, qualquer coisa que acontece em um episódio tem impacto em outros episódios. E o detalhe sobre isso está no episódio O Sinal, onde testemunhamos o casamento da Frisk e do Hadley. Em uma das cenas, temos um rápido vislumbre do céu, e adivinha quem aparece? É o Greenie voando pelo céu de Brisbane. Esse é um detalhe muito legal que a maioria de vocês nunca percebeu. Esse próximo detalhe é bem interessante, você sabia? Nos primeiros episódios de Bluey, sempre que os personagens usavam capacetes, as sobrancelhas deles não podiam ser vistas, e vocês podem achar que isso é normal, o que realmente é. Mas a partir da segunda temporada do desenho, sempre que os personagens usavam capacetes, as sobrancelhas deles ficavam para fora dos capacetes. Você pode achar que isso é um erro de animação, mas na verdade não é. Isso foi feito para que a expressão dos personagens pudesse ser entendida melhor, porque a posição das sobrancelhas nos ajuda a compreender melhor a expressão. Se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça de deixar o like. No episódio Senhor Macaco Bombado, Bandit fica irritado com a quantidade de brinquedos que as meninas têm e faz com que elas escolham apenas os favoritos. O brinquedo principal dessa história é o Senhor Macaco Bombado, um macaco de pelúcia que as irmãs Hiller se esforçam muito para não doar, mas no final, elas deixam ele ir. No finalzinho, descobrimos que o brinquedo acaba ficando com um filhote que está no hospital. Mas o interessante de tudo isso é que a mãe do filhote é a mesma atendente da loja que vendeu o unicórnio ao luar para os Hiller, aquele que era para ser o presente de aniversário da Muffin no episódio Jogo do Silêncio. Ao longo da série Bluey, vimos Bluey e Bingo fazerem muitos novos amigos. Mas e se eu te disser? Em um dos episódios, também vimos Bandit fazendo um novo amigo. No episódio Café no Parque, Bluey conhece uma nova colega de brincadeiras, o Winnie. Enquanto Bluey faz uma nova amiga no parque, Bandit precisa passar um tempo com o pai da Winnie, já que eles continuam se encontrando no parque. O que começa de forma estranha para os dois pais acaba se tornando uma amizade. Embora o episódio foque na Bluey brincando com sua nova amiga, também mostra o pai dela aprendendo a fazer amizade com alguém novo novamente, assim como sua filha fez uma nova amiga tão rapidamente.